Os surdos criaram, desenvolveram e transmitiram de geração em geração uma língua, a língua de sinais, cuja modalidade de recepção e produção é viso-gestual, afirmou o autor Carlos Scliar, professor do programa de pós-graduação em educação e membro do Núcleo de Investigações em Políticas Educacionais para Surdos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, ficou curioso? Vamos matutar no programa de hoje sobre acessibilidade comunicativa e o atendimento do paciente surdo. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher branca de pele clara, tenho olhos verdes, estou com os cabelos presos e vestindo um vestido na cor branca. Ao fundo eu tenho uma cortina e uma parede na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco de cabelo e barba na cor preta, vestindo uma camiseta na cor preta também, e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre acessibilidade comunicativa, o atendimento ao paciente surdo, a nossa convidada é a professora de Libras, Lourena Cristina de Souza Barreto, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, e também tradutora e intérprete de Libras do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia Oeste. A professora Lourena Barreto é mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo ProfEPT do IFG Anápolis. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, a professora Lourena Barreto, você pode acessar aqui na tela o QR Code com o seu currículo Lattes. Professora Lourena, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. É um prazer enorme recebê-la aqui hoje. E para começar, professora Lourena, seus passos vêm de longe, mais de 2 décadas nos estudos e pesquisas e, sobretudo, no contato e no trabalho com as pessoas surdas. Professora Lourena, o que significa o termo acessibilidade? E fala também um pouquinho para a gente qual é a origem histórica do conceito e também a sua relação com a educação inclusiva. Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade em matutar e divulgar um tema tão importante para a promoção e reflexão sobre o direito das pessoas surdas no contexto social e em serviços de saúde. Eu sou uma mulher parda, cabelos pretos e lisos, soltos na altura dos ombros, os olhos são escuros e no momento eu uso uma blusa de manga comprida na cor rosa e atrás de mim está uma parede de cor branca. O meu sinal na comunidade surda é a letra L na lateral da cabeça, descendo e finalizando na letra A. É verdade, Thalita. Através da minha experiência pessoal e profissional, já há algum tempo em contato com as pessoas surdas, eu pude verificar a falta de acessibilidade comunicacional a estes sujeitos, inclusive nos serviços prestados em âmbito da saúde. Então, quando se fala em acessibilidade, significa a busca por uma equiparação de oportunidades a todos os cidadãos, para que possam, a partir de então, alcançar o desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. Portanto, cabe à sociedade eliminar barreiras, sejam elas físicas, pragmáticas e atitudinais, que de alguma forma impedem a participação plena das pessoas com deficiência em todas as áreas da sociedade.
O objetivo da acessibilidade, então, é desmistificar a ideia da deficiência como um impedimento ou uma incapacidade. As primeiras tentativas para definir o termo acessibilidade estavam relacionadas às normas de adequação de serviços e espaços voltados para as pessoas com deficiência. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no ano de 1994, criou a NBR número 9050, e essa norma orientava que o termo acessibilidade estava voltado para o viés arquitetônico, mobiliário e no uso de espaços e equipamentos urbanos. Percebe-se, então, que naquele momento a visão de acessibilidade estava vinculada somente à perspectiva estrutural, considerando apenas a questão de promover a eliminação de barreiras físicas. Por exemplo, garantir o uso de elevadores e rampas como requisitos para a promoção da mobilidade das pessoas com deficiência. Mas e por que, então, inicialmente, a perspectiva de acessibilidade estava pautada somente para esse viés estrutural? Ora, se analisarmos a política de inclusão das pessoas com deficiência daquela época, é totalmente compreensível essa ideia de acessibilidade, pois o movimento pela integração, naquele momento, estava pautado neste princípio e lutava por transformações no ambiente arquitetônico. Mas é importante destacar que isso foi um marco, foi muito importante para iniciar e ampliar as múltiplas dimensões que temos atualmente sobre a acessibilidade. Conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146 de 2015, ela delibera que a acessibilidade implica em proporcionar a todas as pessoas, com ou sem deficiência, a possibilidade de circular e interagir com segurança e autonomia no uso de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, bem como no uso de outros serviços e instalações públicas ou privadas de uso coletivo. Enfim, para que não haja dúvidas, a acessibilidade ela está relacionada às diversas formas de interação, eliminando barreiras impostas pelo meio e promovendo a participação plena na sociedade e o exercício da cidadania a todas as pessoas e em todos os contextos. Por exemplo, se estamos carregando uma mala pesada e ao invés de usar as escadas, usamos o elevador, isso é acessibilidade. Se assistimos a um vídeo e estamos impossibilitados de ouvi-lo, seja por uma questão técnica ou por estar no transporte público sem fones de ouvido, e se esse vídeo possui legendas, isso também é acessibilidade. Ou seja, a acessibilidade é a chave para o respeito à promoção da cidadania em condições equânimes a todos. Professora Lorena, e nessa perspectiva que você traz para a gente, né, sobre os significados, os sentidos e a importância do termo acessibilidade, qual é a acessibilidade que contempla, então, a comunidade surda? E também, professora Lorena, trazendo para o nosso diálogo a Libras, né, que é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, você poderia falar para a gente um pouquinho qual foi o processo de reconhecimento de Libras como uma forma de comunicação para a pessoa surda? Pois bem, existem vários tipos de acessibilidade. Por exemplo, a acessibilidade atitudinal, que é se colocar minimamente no lugar do outro, pensar e realizar ações para promover a participação em condições equânimes para todas as pessoas. A acessibilidade instrumental, que são ferramentas necessárias no desenvolvimento da autonomia do sujeito, que pode ser um prato adaptado com bordas de acrílico em suas laterais,
para evitar que os alimentos caiam de sua superfície, enfim. Mas a acessibilidade que contempla a pessoa surda é a comunicacional, ou seja, é aquela que busca possibilitar a utilização com segurança e autonomia ao acesso à informação e à comunicação. Porque os surdos brasileiros, eles interagem e participam do mundo ao seu redor através da língua brasileira de sinais, a Libras, por conta de sua modalidade de expressão, que tem como meio propagador o campo visual espacial, ou seja, Libras ela é apresentada através dos olhos e das mãos, diferente das pessoas ouvintes e da língua oral, que utilizam como meio propagador o canal oral auditivo. Por exemplo, neste momento, eu utilizo a língua portuguesa para dialogar, mas há aqui ao lado uma janela com um tradutor e intérprete de Libras para possibilitar que a minha fala contemple as especificidades das pessoas surdas que não podem ouvir a minha voz. E o uso de Libras em todos os contextos garante às pessoas surdas que elas possam ter os seus direitos validados como cidadãos. E essas pessoas, elas devem ter a liberdade para comunicar e ser compreendidas em todos os contextos através da língua de sinais, inclusive em seus momentos de atendimento em saúde. E o direito ao uso de Libras como fonte de discurso surgiu através da Lei número 10.098, no ano 2000, e foi o primeiro documento a relacionar os surdos com a língua de sinais, considerando como meio de comunicação dessas pessoas. No entanto, a maior conquista de direito para o povo surdo foi o reconhecimento de Libras como meio de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras, ocorrido em 2002, através da Lei número 10.436. E essa lei garante às pessoas surdas a utilização de Libras como uma língua que atende à sua condição de comunicação, que é visual e não é auditiva. O decreto número 5626 do ano de 2005, ele também faz alusão para que o poder público em geral desenvolva formas de propiciar a acessibilidade através do uso de Libras. E no âmbito da saúde, para comunicar as questões relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento, é um dever dos profissionais de saúde e um direito dos pacientes. A língua-fonte que os surdos utilizam é Libras, e estudos confirmam, todavia, que muitos profissionais, no momento do atendimento ao paciente surdo, quando não dominam Libras, eles recorrem ao uso de outros recursos, tais como apontamentos, leitura labial, que nem sempre são eficientes para a plena compreensão. Portanto, sem o uso dos sinais em Libras durante a interação, os surdos não têm a possibilidade de um atendimento acessível. E o decreto número 5626, ele também ratifica que os serviços de saúde agregados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, devem garantir um atendimento de qualidade à comunidade surda, visando a inclusão social e ao respeito ao uso de Libras. Apesar de leis e decretos e do movimento cada vez maior em prol da acessibilidade e inclusão, ainda é salutar que as comunicações no âmbito hospitalar ocorram de forma que contemplem o paciente surdo. Bom, e nós estamos matutando hoje sobre acessibilidade comunicativa, o atendimento ao paciente surdo, com a professora Lorena Cristina de Souza Barreto. E nós já dialogamos sobre a origem, os significados e a relação com a educação inclusiva. E agora nós vamos continuar este diálogo com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência?
Oi, meu nome é João Vitor Dani, do curso Técnico em Vigilância em Saúde do campus Goiânia Oeste. E a minha pergunta é: qual é a importância de um evento científico para a ciência? O evento científico, ele traz diversos benefícios, tanto para a ciência quanto para os pesquisadores e a população em geral. E vivemos em uma época em que a produção de conhecimento é cada vez mais rápida e transformadora. E o conhecimento, ele é poder em todos os sentidos, seja econômico, político, social, ambiental. A ciência, por meio dos seus métodos e instrumentos, nos permite analisar o mundo ao nosso redor e ver além do que os olhos podem enxergar. Ela desempenha um papel primordial na tomada de decisões políticas e sociais. Então, a ciência não pode ser produzida em vão, já que a sua finalidade é promover o bem-estar social. Por isso, os resultados científicos, eles precisam ser divulgados, a fim de promover a inclusão social, combater desigualdades, fomentar a diversidade e a acessibilidade. Os eventos e congressos são uma oportunidade para a divulgação científica, pois contam com a participação da comunidade em geral, estudantes, pesquisadores e professores, apresentando suas pesquisas em diversas atividades. Além disso, a autora Maria Piedade Barreiro, em seu estudo realizado em 2021, evidenciou que a participação em congressos colabora para o desenvolvimento do pensamento crítico do pesquisador, pois envolve a capacidade de analisar ideias ou fatos de forma objetiva. A divulgação destes resultados em eventos científicos é primordial para promover essas conquistas, além de observar o uso de diversas técnicas de análise de dados, teorias de base, abordagens diferentes sobre o mesmo tema e ainda a possibilidade de ficar a par das novas descobertas e tecnologias, aprimorando a formação e participando de múltiplos espaços de debate. Trazendo para o contexto do atendimento ao paciente surdo, aquele profissional da área da saúde que porventura não tenha tido acesso ao conhecimento sobre Libras, cultura surda, ele pode buscar nesses eventos a oportunidade formativa em relação às especificidades desses sujeitos. O Instituto Nacional de Educação de Surdos anualmente realiza o congresso intitulado COINES, onde divulga pesquisas nacionais e internacionais relacionadas à surdez. O IFG também sempre oferta eventos com oportunidades gratuitas de acesso ao conhecimento, tais como o Finpex, a Semana da Ciência e Tecnologia, além dos cursos de extensão. Inclusive, em 2019, eu fui coordenadora e ministrei, junto com o professor surdo, a ação de extensão intitulada Libras e Saúde, o atendimento ao paciente surdo. O público-alvo eram os profissionais que estivessem atuando na área da saúde e ofertamos 30 vagas. A quantidade de inscritos foi mais que o dobro, e o que sinalizou a carência e o desejo que esses profissionais demandam por obter conhecimentos acerca da temática da surdez. Então, essas pesquisas e resultados, elas devem ser publicizadas, pois suscitam políticas públicas para proporcionar um futuro melhor à população e, com certeza, desempenham um papel fundamental para o bem-estar de todos. Professora, e nós podemos contribuir com esse diálogo através da indicação do GIP, que é o Grupo Interinstitucional de Pesquisas em Educação de Surdos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E mais informações sobre este grupo podem ser obtidas na página da universidade no www.ufrgs.br.
Professora Lorena, recentemente você finalizou uma pesquisa que envolve a compreensão sobre o profissional de saúde e o atendimento ao paciente surdo. Você poderia falar a respeito das suas investigações, das suas descobertas e principalmente sobre os resultados dessa pesquisa? Sim. Então, estudos comprovam que o principal obstáculo enfrentado pelo paciente surdo é justamente a inaptidão dos profissionais de saúde em relação à oferta de atendimento acessível em Libras. E o desconhecimento sobre a língua de sinais e a cultura surda está diretamente relacionada à preparação para o mundo do trabalho, em que muitas vezes essa temática não é contemplada durante o percurso formativo desses estudantes. Imagine, então, uma situação de atendimento em saúde de emergência e a pessoa surda sofreu um acidente, está sozinha e precisa explicar que é alérgica a algum tipo de medicamento. E se o quesito equidade e acessibilidade comunicativa não for devidamente respeitado, essa barreira linguística pode gerar um atendimento inadequado e, inclusive, colocar em risco o diagnóstico e o tratamento desse paciente. Então, o desenvolvimento dessa pesquisa, ele foi norteado conforme essa problemática. E após a análise dos dados coletados com os estudantes do curso técnico em enfermagem do IFG Campus Goiânia Oeste, notou-se a necessidade de criar uma cartilha informativa aos profissionais de saúde, com ênfase no trabalho realizado pelo técnico em enfermagem, para que esses profissionais conheçam as especificidades do paciente surdo e da língua de sinais. A cartilha, ela contém orientações sobre o atendimento acessível ao paciente surdo e o conteúdo do e-book está dividido em 5 partes. A primeira contém o contexto histórico do povo surdo, apresentando os retrocessos e avanços que marcaram a socialização e a inclusão da pessoa surda. Apresenta desde a proibição do uso das mãos para a comunicação até o reconhecimento de Libras como forma de expressão dos surdos brasileiros. Já a parte 2 apresenta quem é o paciente surdo, no sentido de deixar claro que o surdo não se considera uma pessoa com deficiência. A surdez é apenas uma diferença sociocultural e linguística, uma forma de compreender o mundo através da experiência visual. Nessa perspectiva, portanto, a surdez é marcada como uma identidade cultural, não uma limitação. A parte 3 da cartilha caracteriza a língua brasileira de sinais, apresentando alguns mitos, por exemplo, de achar que ela é realizada da mesma forma em todos os países, mas não. Cada país tem a sua própria língua de sinais, inclusive Portugal. E a parte 4 da cartilha apresenta os direitos dos surdos em seus atendimentos de saúde, destacando que o profissional precisa estar preparado para atender a legislação. No item 5, a cartilha apresenta dicas para interação com a pessoa surda, reiterando sempre que a pessoa surda é aquela que interage pela experiência visual. Também há links para o acesso aos vídeos com sinais básicos em Libras, relacionados às instruções e procedimentos que os técnicos de enfermagem realizam em sua atividade profissional. Tomando como referência o item 6.1 da cartilha, o leitor visualiza quais termos compõem aquela categoria temática, por exemplo, no contexto da identificação do paciente. A categoria apresenta ali as palavras que compõem esses itens, tais como o nome, a idade, o documento, cartão do SUS. E o leitor pode clicar no link do termo que ele escolheu ou acessar o QR Code e ele será direcionado para a página do YouTube,
onde será apresentado o vídeo do sinal correspondente em Libras. Lá também tem os sinais contextualizados à área da saúde, referente ao acolhimento, aos sintomas, doenças, procedimentos e profissionais de saúde em Libras. O intuito do uso e divulgação dessa cartilha é promover ações que garantam o atendimento equânime às pessoas surdas no âmbito da saúde. Bom, professora Lorena, nosso programa está caminhando para o fim, mas eu gostaria, antes disso, de te agradecer a sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigada por compartilhar as suas ideias, os seus saberes científicos, sociais. Nós realmente aprendemos muito matutando com você. Mas antes de finalizar, eu ainda gostaria de pedir que você fizesse a indicação de uma produção cultural sobre a temática que nós dialogamos no programa de hoje. Ainda estamos longe, né, do cenário ideal, mas precisamos continuar avançando. E para construirmos um mundo melhor e acessível, seja para as pessoas com deficiência ou não, precisamos estar atentos se esses direitos estão sendo validados. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Deixo os meus agradecimentos a toda a equipe envolvida na realização do programa Matutando pela Ciência e meus parabéns pela iniciativa. Eu quero deixar como sugestão os vídeos em Libras que estão no canal do YouTube, intitulado Libras e Saúde, o atendimento ao paciente surdo, onde tem os sinais em Libras relacionados ao contexto de atuação dos profissionais em saúde. Eu indico também que acessem a cartilha informativa, que é o produto educacional dessa pesquisa, do qual eu mencionei anteriormente, e essa cartilha ela pode ser utilizada como material de apoio para estudantes, profissionais da área de saúde, seja dos cursos técnicos de enfermagem ou de outros cursos mesmo da área da saúde, podendo ser vinculado à Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ou de outras instituições. Essa cartilha ela também pode ser útil para docentes, no sentido de respaldar a sua prática pedagógica. De forma didática, pode ser utilizada em projetos integradores que abordem temáticas relacionadas à saúde e à inclusão. A cartilha está disponível no site do IFG, Campus Goiânia Oeste, na aba Pós-Graduação, dentro do item Documentos. Obrigada. Nós aqui agradecemos, professora Lorena. Mais uma vez, foi muito bom matutar e aprender com você. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!